Olá, meus queridos, nós vamos agora para o nosso 10º dia e eu quero falar de um assunto importantíssimo, tá? O assunto de nível de entrega. Entrega. Eu acredito, querido, que Cristo nos resgatou, nos transportou, né, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a grande proposta do Evangelho, querido, é a entrega. A Bíblia diz que Jesus ele estava com muita gente, uma multidão o seguia, e ele começa a dizer: aquele, pois, que vem após mim e não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando eu começo a olhar para essas coisas, que me chama a atenção, por quê? É fato que Jesus queria que as pessoas seguissem, mas toda vez que ele via uma multidão, eu acredito que a mentalidade dele é: será que essas pessoas entenderam o que é me seguir? Será que essas pessoas entenderam o que é estar atrás de mim, o que é estar me buscando? E a pergunta que eu te faço, querido, será que você entendeu o que é servir a Cristo, o que é se entregar por Ele? Eu não acredito, querido, que Jesus estava querendo que a multidão fosse embora. O que Jesus estava querendo é conscientizar essa multidão do que é servi-lo. E servi-lo, querido, é abrir mão de tudo. Servi-lo é renunciar à minha vida, é renunciar à minha liberdade, para que eu possa cumprir o propósito dele. Eu acredito, querido, que todos nós fomos chamados com um propósito. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos num livro, e antes que qualquer um desses pudesse existir. Então Deus escreveu uma história para nós. E, querido, Ele espera que a gente possa corresponder nessa história. Eu queria começar esse devocional falando um pouquinho sobre uma história muito interessante, sobre os moravianos. Eu não sei se você ouviu, mas eu queria contar um pouquinho sobre eles, né? A história conta que dois jovens morávios souberam numa ilha, no leste da Índia, né, que havia 3.000 escravos, 3.000 escravos, pertencente a um ateu britânico. Isso é fato, irmão, isso aconteceu. E sem permissão de ir para lá, ninguém podia ir, irmão, como missionário. Ele não aceitava que pisasse lá como missionário. Eles decidiram vender-se a si mesmo como escravos e usar o dinheiro para pagarem as passagens para a ilha. Então, no dia da partida, suas famílias e os seus amigos estavam todos lá, todos reunidos no porto. Imagina, irmão, o cara, ele se vendeu. Eu não posso entrar lá como missionário, então eu vou me vender. Eu me vendo como escravo e entro lá dentro como escravo. E, mano, eu não sabia o que ia acontecer. Você está lá numa situação onde você está de escravo. E a Bíblia diz, a história diz que eles estavam todos reunidos no porto, sabendo que no dia da sua partida, todo mundo foi lá se despedir deles, né? Porque, irmão, jamais os veriam novamente. A cabeça deles era o seguinte: vai ficar lá para nunca mais voltar, né? E eles começam a indagar, a perguntar para eles sobre a razão, o que os levava a fazer aquilo, porque era uma loucura, você se vender, se entregar, você desistir da vida completo, para poder tocar essas pessoas, né? Para tocar esses homens que não teriam pessoas para poder ir lá nunca, né? No entanto, gente, quando o barco estava se afastando, quando eles estavam saindo, os dois rapazes começam a gritar com muita força. Eles começam a gritar de toda a força deles, que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eu acho isso aqui fantástico. Isso virou letra de música, de hino, né? E é fantástico, querido. Ele está deixando bem claro que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Ele está deixando bem claro, querido, que eu estou renunciando a minha vida em forma de recompensa pelo que ele fez por mim. Essa deveria ser a nossa maneira de pensar. Eu renuncio a minha vida, a minha liberdade, os meus sonhos, os meus projetos, para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo que ele fez por mim. E é baseado nisso, querido, que eu quero falar sobre um pouquinho sobre renunciar à liberdade por amor. Tá? Nós temos falado muitas vezes sobre o amor, sobre te relacionar com Deus por amor. E renunciar à liberdade, querido, se trata disso. É amar a Deus, é se entregar e dizer: Deus, que através da minha vida o Senhor receba a recompensa. Êxodo, capítulo 21, versículo 1, fala algo muito interessante. Diz assim: e propôs uns estatutos, e lhes proporás: se comprares um servo hebreu, 6 anos o servirá, mas no 7º sairá livre, de graça. Se entrou com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se for homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado a mulher, e ela houver dado filhos ou filhas,
A mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos, não irei sair livre. Então seu senhor os levará ao juiz, e fará chegar à porta, com o umbral da porta, e seu senhor lhe furará a sua orelha com uma sovela, e lhe servirá para sempre. Irmão, esse texto me chama bastante atenção. Ele está falando de como eram as leis de Israel no Antigo Testamento, tá? E isso, querido, não era só a lei ali que se fazia parte em relação ao povo, era a constituição de todo Israel, né? Isso eram as leis, não era só de Deus ou da Bíblia, isso revigorava em todo Israel. Se um servo hebreu fosse escravizado, ele não poderia ficar mais de 6 anos. Ele teria que ser liberto. Mas me chama a atenção que ele diz no versículo 5, mas se aquele servo expressamente disser, eu amo ao meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, e não quero sair livre. Irmão, isso aqui mexe muito comigo. Sabe por quê? Ele está dizendo, eu amo o Senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero sair livre. Eu acho fantástico, gente, porque ele tinha essa liberação, né? Eu acho fantástica a declaração dele. Ele está dizendo, eu amo o meu Senhor. Ele não está dizendo, eu amo minha mulher, os meus filhos, eu vou aguentar o meu Senhor aqui. Né? A declaração dele é, eu amo o meu Senhor. Isso vem à frente da mulher e dos filhos. Ele não está falando, eu amo tanto a minha mulher que eu vou ter que aguentar aqui esse Senhor. Não, ele está dizendo, eu amo o meu Senhor e me recuso a sair livre. Imagina, gente, você está trabalhando lá 7 anos, se você fosse judeu. Você tinha a possibilidade de ter a sua liberdade. Ele está deixando bem claro, eu não quero sair livre. Eu não quero. Eu amo o meu Senhor, eu quero ficar aqui com ele. Como você distinguiria ele dos outros? Ele iria, né, até a porta do seu Senhor, o seu Senhor furaria a orelha dele com uma sovela, e nessa noite, né, começa a se trabalhar essa ideia do quê? Ele agora era servo do seu Senhor para sempre. Ele renunciou à liberdade. Não foi por causa dos filhos e da mulher. Ele diz, eu amo o meu Senhor. A maior renúncia, querido, que a gente possa fazer é por amor. É dizer, eu amo o meu Senhor, eu quero abrir mão da minha liberdade para poder viver para Ele, para poder se entregar a Ele. Querido, essa é a maior atitude que a gente deveria ter. A Bíblia, querido, diz que quem escolhesse essa condição nunca mais sairia livre. Seria para sempre do seu Senhor. Ele tomou uma decisão, irmão, de um nível de entrega absurdo. Interessante, querido, que o Novo Testamento trata a gente como liberto também da escravidão. Gálatas 4:7 diz assim como você já está, como você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também lhe tornou herdeiro. Então a Bíblia nos coloca nessa condição específica, onde Ele é Senhor, né, que nos libertou da escravidão. Ele é Senhor da nossa vida. Eu já vi algumas pessoas dizendo, não, mas não, Ele é meu pai. É, pai também. Ele é meu pai, mas Ele também é meu Senhor. E quando você pega essa questão de dono, para servo, de senhor, né, do amo, para aquele que era o servo, irmãos, era muito a cultura deles. Ele estava dizendo, eu não vou sair livre. Eu não quero sair livre porque eu amo o meu Senhor. Ele está renunciando à liberdade dele. Isso aqui é fantástico, irmão. Quase todas as vezes que a palavra escravo ou servo aparece, né, no Novo Testamento, é a palavra doulos. Ela significa escravo, servo, homem de condição sérvio, atendente. Né? Então, assim, nós somos chamados servos de Cristo. 1 Coríntios 7:22 diz assim, pois aquele em que sendo escravo foi chamado pelo Senhor e liberto pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando o chamado é escravo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é que de fato houve uma libertação espiritual. Nós saímos da garra de Satanás, saímos do reino das trevas, então reconhecemos que existe uma liberdade. Agora o que Deus espera é que a gente viva isso por amor, irmão. Que nós possamos entrar em um lugar de relacionamento com Ele por amor, onde a liberdade que a gente poderia desfrutar pode só ser renunciada. A disposição de estar tão próximo dele, dizemos, ainda que você nos deu a liberdade de fazer o que a gente quer da nossa vida, eu vou optar para que eu possa viver escravo do Senhor. Paulo usa a expressão, né? Ele usa semelhante àquele que era livre quando foi chamado a escravo de Cristo. Irmão, nós somos escravos de Cristo. Agora, Cristo não é um governo tirano, onde ele vai colocar você lá e vai tratar você de uma forma terrível. Não, querido. Ele quer que você renuncie à sua liberdade para cumprir o propósito dele.
Quando você, querido, vê essa relação com ele, nunca ele vai nos tratar dessa forma, né? Deus nunca nos trata dessa forma. Muitas vezes, querido, a relação entre escravo e servo era muito boa. Você vê, por exemplo, em Gênesis 15, Abraão falando do escravo dele, né, do servo dele, aonde ia deixar, né, toda a sua herança para ele, porque ele ainda não tinha filhos. Eliezer, né? Então, assim, você vê que existia esse relacionamento profundo de contato, né? Mas, querido, é possível enxergar além daquele relacionamento convencional entre servo e senhor. Porque trabalhar essa questão de escravo e senhor, querido, é muito importante. Né? Aqui tem alguns fundamentos cristãos que a gente precisa entender. Nós somos, sim, queridos, servos. Nós somos escravos de Cristo, como Paulo colocou. Irmãos, e nós devemos entender esse senhorio dele sobre as nossas vidas. Né? A Bíblia diz em Romanos 10, 9, diz assim, ó, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, né? Com a boca se faz confissão para a salvação. Então a Bíblia está falando do tipo de fé que nós devemos ter, né? Que vai trazer impacto às nossas vidas. Claro que ele está abordando aqui, querido, é o conceito da salvação, né? Nas duas vezes ele termina falando de salvação, mas ele deixa bem claro que nós devemos verbalizar e tratar Deus como Senhor. Ele nunca mandou a gente confessar ele como Salvador. Pastor, mas por que a gente vai lá na frente e confessa? Irmãos, isso é fato, ele é Salvador. Mas ele manda confessar como Senhor. A palavra Senhor aqui, no grego, é Urios. Ela é usada para falar de uma pessoa que é pertencente, sobre a qual a pessoa, o seu amo, o seu dono, tem poder de decisão. Era o mestre. Então, querido, o que existe por trás dessa declaração desse homem? É algo fantástico. Querido, quando a gente começa a entender Deus como o Senhor, irmão, a gente abre mão de tudo. Filipenses 3,7 diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por Cristo. Sim, deveras considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por o amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar Cristo. Irmão, é fantástico esse texto, querido. Essa relação de amor, ele está deixando bem claro. Eu considero tudo como perca. Por quê? Ele está deixando bem claro. Por amor do qual perdi todas as coisas. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Irmão, quando você pega a lista do que Paulo falou, querido, irmãos, é muita coisa. A gente acha, querido, quando ele diz eu considero tudo como perda, são coisas ruins, mas não era. São coisas boas. A Bíblia fala que ele era hebreus dos hebreus. A Bíblia fala que ele era, enquanto a lei, irrepreensível. A Bíblia fala, querido, que ele perseguia a igreja, ainda que ele chama aquilo como zelo, né? A Bíblia fala, querido, que ele era da linhagem de Israel. Então, assim, são coisas, irmãos, que não eram ruins em si mesmo, a não ser o fato de perseguir a igreja, que a gente pode descartar. Achei muita coisa boa aqui. Ele diz, tudo isso considerei como perda, pela sublimidade do amor, do conhecimento com Cristo. Então, querido, o amor nos faz abrir mão de todas as coisas. Por isso que eu entendo esses jovens moravianos que estavam dizendo o seguinte, vocês não precisam entender. Eu quero que o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício que ele fez por mim. Sabe, querido, nós precisamos entender como que nós vamos levar a vida cristã. Paulo, quando ele escreve Atos 20 e 24, ele diz assim, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo o quê? Eu tenho uma missão para cumprir. E a missão é mais importante do que a minha vida. Está dizendo, não tenho a minha vida por preciosa. Existe um lugar, gente, onde vai existir um amor tão grande por Deus, nós vamos entrar num lugar de profunda sujeição a Ele, onde nós vamos nos sacrificar. Esse escravo da orelha furada, ele fazia isso, querido. Imagine, irmão, você tem a possibilidade de ir embora. Você tem a possibilidade de ter a sua liberdade. Mas ele está deixando bem claro, Deuteronômio 15, 16, assim, porém, se ele disser, não sairei de ti, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. A relação entre os dois, que era tão boa, que ele está dizendo, a razão de eu permanecer aqui, Senhor, é porque a gente está bem. É porque eu estou bem contigo. É porque eu quero estar contigo. Irmãos, toda atitude hoje nossa, que a gente deveria ter o entendimento, querido, era eu vou abrir mão de qualquer coisa por ele. Ele merece.
Ele merece, ele é meu dono, ele é meu Senhor. Sabe, querido, porque hoje as pessoas não mudam, elas não têm entendido redenção, irmão. Elas não têm entendido, querido, o abrir mão. Hoje é um monte de gente, irmão, onde o eu dele ainda trabalha, onde ainda o eu dele ainda guerreia, onde o eu dele ainda toma conta, querido. Irmão, nós devemos cumprir aquilo que Deus colocou para nós, querido. Romanos 8:36, o mesmo apóstolo Paulo fala sobre uma atitude de entrega baseada no amor. Ele diz como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha ao matador. Ele fala, querido, de ser entregues à morte todo dia. Ele fala de ser considerado como ovelhas ao matador, morrer para nós mesmos, irmão. É a chave aqui. Mas isso é por amor, querido. Ele está dizendo: Deus, o que o Senhor fez para mim foi tão lindo, tão maravilhoso, que eu entrego, Senhor, a minha vida. A única coisa que vai nos levar, querido, a lutar contra essa inclinação da carne, essa rebeldia que existe de querer governar a nossa própria vida, nosso próprio nariz, é uma resposta de amor a Ele. Sabe, querido, amá-lo. Quem ama de verdade a Deus, irmãos, ele não tem mais a sua vida por preciosa. Ele tem uma carreira, ele tem um ministério, ele tem um propósito, ele quer cumprir aquilo ali. Então, querido, nós devemos trabalhar dessa forma. Sabe, querido, é isso que a gente devia pensar. É isso que a gente deveria colocar no nosso coração. É por amor. Sabe o que Paulo diz? O amor de Cristo me constrange. Julgando nós assim. Se ele morreu por nós, agora todos morreram. Para que a vida que nós vivemos agora na carne, não vivemos mais para nós mesmos, mas daquele que morreu ou se entregou por nós. Irmão, ele está dizendo o seguinte, querido, que Jesus morreu por nós e agora todos nós morremos. Ele diz por quê? Porque a vida que nós temos agora na carne não é nossa. Ele diz, nós estamos sepultados com Cristo. Ele fala de um nível de entrega, irmão, onde, querido, nós abrimos mão de todas as coisas, mas não é, querido, aquele negócio forçado, aquele negócio absurdo, ele está dizendo é por amor. Eu amo tanto o Senhor que eu não quero ficar longe, eu quero cumprir, por estar bem contigo. Me chama a atenção, Deuteronômio 15:16, porque ele disse, não sairei de ti, porquanto te amo a ti, a tua casa, e por estar bem contigo. Ele está dizendo, eu não vou embora porque meus filhos vão ficar. Ele está dizendo, eu não vou embora porque eu te amo. É um escravo por amor, irmão. Eu acredito, querido, que a gente devia pensar dessa forma. Sabe, irmão? Eu te amo tanto, Senhor, que eu quero ficar contigo. Eu quero ficar com o Senhor. Eu quero cumprir o meu ministério. Eu quero o amor de Cristo me constrange. Sabe, irmão? Ele estava dizendo, eu fico constrangido, o apóstolo Paulo está dizendo. É tanta entrega, é tanto amor, é tanto sacrifício, que eu fico constrangido. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, existe um Deus que amou você. E te ama demais, irmão. E por amar você, querido, e quando a gente começa a ter essa consciência desse amor, o nível de entrega é maior. O preço foi alto. O preço foi sangue. O preço, querido, foi absurdo para te remover do pecado. Sabe, irmãos, e Ele espera que você possa corresponder a isso. Eu queria orar com você, querido. Orar com você. Eu queria orar com você nesse momento. Que a sua vida, irmão, seja a recompensa, querido, do sacrifício dele. Que você possa trazer no seu corpo as marcas de Cristo. Que você entre numa consciência tão forte que você fique constrangido pelo que ele fez por você. A ponto de dizer, eu renuncio à minha liberdade. Como esse escravo da orelha furada. Ele está dizendo, eu renuncio à minha liberdade. Eu abro mão da minha liberdade. Eu quero estar aqui para sempre. Eu estou bem com o Senhor. Eu amo o Senhor. Sabe, irmão, Deus não sabotou você. Deus não trouxe você aqui, querido, simplesmente para dizer, vou proibir, vou trazer um monte de restrição para você. O que ele estava deixando bem claro era o quê? Eu quero o seu bem. Quando você vê lá, Deus falando lá com o povo de Israel, ele diz assim, o que o Senhor falou de ti? O que Deus espera de ti? Que temas ao Senhor, que ande nos seus caminhos, que cumpras o seu propósito. Ele diz, não é para o seu bem. Deus não trouxe um monte de restrição para você, querido, simplesmente porque ele queria te sabotar. Tudo que ele faz é para o teu bem, é por amor. E esse amor da nossa parte deveria ser tão grande, querido, a ponto de dizer, eu renuncio à minha liberdade. Eu renuncio tudo que eu tenho, tudo que eu sou, por amor. Que o Senhor, que o Cordeiro que foi imolado, receba o sacrifício que ele fez por mim. Receba a recompensa do sacrifício.
deveria ser a nossa vida, querido. Deveria ser o nosso pensamento. Que Jesus receba tudo que ele fez de volta. Que você entenda, irmão, que você foi comprado, você é dele. Mas ele não quer simplesmente, querido, ser o seu dono a ponto de você estar cheio de pressão. Ele quer que você se submeta por amor, dizendo para ele: Deus, eu te amo e eu quero estar contigo. Que Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. Que você entenda isso, irmão. Que você compreenda, querido, que eu sirvo por amor, eu faço por amor, eu me entrego por amor. Não é nada forçado. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Deus abençoe a sua vida.